Podcast O Xerife, fazendo história. Eu estou extremamente emocionado, extremamente orgulhoso. Eu tenho 56 anos, gosto muito de história e eu estou diante de uma história viva. O Sr. Peter é uma história viva. Esse homem é um sobrevivente do Holocausto. Talvez não, a maior tragédia que aconteceu no século passado. Algo que não cabe uma discussão agora, porque é algo tão abominável que nós não vamos discutir ele. Nós vamos contar um pouco da história de que esse homem e sua família, que ele é húngaro, eles viveram e ele sentiu na pele tudo que vocês veem nos livros, na história, o que é contado. Muito do que é contado, será que é o que é de verdade? Vamos ter que ter paciência com ele, porque já são anos e anos e anos de vida, mas a memória perfeita, nós estávamos aqui nos bastidores. O Paulo, filho dele, está aqui do lado, nos orientando e nos ajudando. Vai acompanhar com a gente, nos ajudar também a entender. O Sr. Peter vem tiramos ele agora de uma sessão de fonoaudiologia e assim, volto a repetir, está me faltando palavras, porque esse homem, hoje, é o único, pelo menos, que tenha chegado ao meu conhecimento e ao conhecimento da minha produção, o único sobrevivente do Holocausto em Sergipe. E a história que ele vai contar é algo assim para marcar esse podcast, marcar todo esse momento para sempre. Seu Peter, boa tarde. Boa tarde. O senhor ouviu a minha alegria e, antes de mais nada, lhe pedir desculpas porque nós chegamos no meio da tarde aqui, no final de uma sessão de fonoaudiologia do senhor, trazer para que o senhor reviva ou nos mostre e mostre para a humanidade um pouco daquilo que o senhor viveu e passou. O senhor tinha quantos anos quando o exército alemão invadiu a Hungria? O senhor lembra? Claro. Em 1944, no mês de março, eu estava estudando o primeiro ano de primário, a divisão, na época é um pouco diferente, mas basicamente o primeiro grau. O senhor lembra qual era a cidade que o senhor morava à época? Na capital. Na capital? Qual é a capital? Budapeste. 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 No centro mesmo da cidade, em algum bairro afastado? Eu estava morando sempre no centro. No centro da cidade. Isso foi de dia ou de noite? De repente chegam os soldados alemães. A Hungria foi o último, pelo que eu conheço. Foi o último, Sim, em que os alemães em que começaram obviamente já tinha guerra, mas foi o último país onde começaram o massacre de judeus. Nós tínhamos um governador diferentes dos demais países da Europa Oriental. Diferentes por quê, seu Peter? A Hungria ela se aliou voluntariamente aos nazistas. Ela foi de forma voluntária. Então ela se deixou invadir? Ela foi de forma voluntária, se aliou aos nazistas. Se aliou. Ela se aliou, ela não foi invadida, ela se aliou aos nazistas. E antes, seu Peter? Porque a guerra começa anos antes. Existia essa convivência? Os alemães iam à Hungria ou não existia? O senhor lembra? Pelo que me consta, a Hungria foi aceita pelos alemães como aliados. Como aliados. Tanto que meu pai
foi convocado, era na idade de Ele tinha idade militar, né? Seu pai. É. meu pai. Ele foi convocado antes que a Hungria se aliasse aos alemães. Ele já era militar. Toda a Europa Oriental estava a serviço dos alemães. Só que os judeus não podiam fazer serviço Agora- militar. Entendi. Os judeus iam para não fazer merecia. subtrabalhos. O judeu não merecia portar armas, não merecia confiança de serviço militar. Entendi. Antes que eu esqueça, o senhor era o mais velho, o mais novo dos filhos. Vocês eram quantos? O pai era filho único. Era filho único? Filho único. A maioria dos judeus eram filhos únicos. A maioria dos judeus Os judeus só tinham só tinham um filho. um filho. Naquela época. Naquela Hungria. época. Naquela época, na Hungria. E não havia faixa de idade. Foi em 1941. 1941. Foi quando o pai dele foi convocado, meu avô, foi convocado, só que não para servir no exército húngaro. Para fazer trabalhos. Para cavar trincheira, para ir na frente tirando minas. Ou seja, sendo usado como Bucha de canhão. Como bucha de canhão. Bucha de canhão. Uma mão de obra escrava. Trabalhar digamos. nas minas. É. Nas minas. Só uma dúvida, seu Peter. Por que o judeu só podia ter um filho? O senhor lembra? Porque já ninguém queria ter um filho na época da guerra. Entendi. As famílias não queriam ter filhos para que os filhos Não sofressem. não sofressem o horror da guerra. Puxa de canhão. Para não servir de bucha de canhão. Entendi. E meu pai estava nessa faixa de idade e pertenceu a essa categoria de gente que se negou a ser bucha de canhão. Ele se negou. Não queria perder o filho no campo de... As pessoas não tinham filho para não se submeter ao sofrimento Sim, de claro. perder um filho, né? Claro, E claro. como meu avô passou 3 anos, 4 anos, para a gente a guerra toda. Campo de minas. Bucha de canhão. Bucha de canhão, fazendo os piores serviços, cavando Então, trincheira. tudo que era de ruim na mão de obra eram os judeus que faziam. E perigosa, especialmente perigosa. Aquela mão de obra que ia para o fronte. Esse era um dos judeus. E aí, quando finalmente os alemães chegam à Hungria, Os alemães anexaram os países, anexaram os outros, a maioria dos países, mas por ter na Hungria Um aliado voluntário, né? A Hungria teve um tratamento diferente, era um tratamento Porque- de aliado e não porque- de invadido. Não é como foi na Polônia que eles invadiram. A Hungria, por questões que eu não sei hoje, mas compactuava, pelo menos o governo compactuava com aquelas ideias. Então, nós estamos falando do governo húngaro. do governo húngaro, da época, compactuava e estava alinhado com o pensamento nazista. Eles também não gostavam dos judeus húngaros, e nem de nenhum dos outros judeus. Então, o povo húngaro, O governo, o governo o húngaro, governo húngaro, ele próprio discriminava o próprio judeu, mesmo ele sendo um judeu húngaro. sim, assim como os alemães mataram milhões de judeus Alemães. centenas de milhares de Mas judeus isso é alemães. isso só depois de eram convocados, depois da... Bom, deixa eu explicar melhor. A Hungria era aliada de Áustria. A Hungria era aliada da Áustria. Isso pelo governador que confessava. Os governos se conversavam, o governo húngaro e o governo austríaco. A Áustria praticamente
pertenceu Pertencia à Alemanha. Inclusive, Hitler era austríaco. Era austríaco. Era austríaco. língua alemã. A língua era alemã? A língua A língua é própria, era própria. foi preservado, não existiu com armas e sim simpatizou o nazismo. O nazismo. A Alemanha era governado pelo nazismo. Seu Peter, Hitler chegou a visitar a Hungria? O senhor lembra? Mas são vizinhos, se acho que chegou. Chegou a visitar, né? Durante o período da guerra? E teve certo privilégio no dono do mundo, que era Hitler. Ele se achava o dono do mundo. Se julgava dono do mundo. O senhor tinha me dito nesse instante que é uma história relacionada à sua mãe, que ela foi para um campo de concentração na Alemanha. Sim. Vamos lá. Quando os alemães, de fato, estiveram de forma presencial na Hungria, o próprio exército húngaro mandou milhares de judeus para os campos de concentração. A história fala em 350 mil, 450 mil. A sua mãe foi mandada para onde? O senhor me disse que ela foi para um campo de concentração. Chamado Ravensbrück. Ravensbrück? Ravensbrück. Um campo de concentração. Na Alemanha. Na Alemanha. Na Alemanha. Por quê? Porque a história conta que a maioria dos prisioneiros foram levados a Auschwitz. E por que sua mãe foi para Ravensbrück. Ravensbrück? Esses campos de concentração foram, para efeito publicitário, foram campo de trabalho. Campo de trabalho. Para efeitos publicitários, é que ele tinha um ministro da propaganda, né? É. A grande arma de Hitler também era propaganda. Ele dizia para o mundo que eram campos de trabalho. Que eram campos de trabalho, quando na realidade eram campos de morte. De extermínio. E esse campo que sua mãe foi, fazia o que lá? Ela trabalhava lá? Não sei exatamente qual foi o trato, qual foi o regulamento do campo de concentração. E o senhor, quando ela foi para lá, o senhor era pequeno. 6 anos. O senhor tinha 6 anos. E o senhor ficou com quem, senhor Peter? O senhor lembra? Lembro. Quando chegou a data, eu fui levado com 6 anos de idade, em 43, nasci em 37, Em 37. mal completei os 6 anos. 6 anos. 6 anos. Eu fui com minha tia, Com sua tia. Irmã da mãe dele. Irmã. Minha avó. irmã de minha mãe, que também veio para o Brasil, mas faleceu cedo. Então, eu fui levado para a casa de minha tia, o meu avô. Foi para casa da tia. Foi para casa da tia. A tia, ele ficou sozinho. Eles vieram, meu avô já tinha sido levado para o campo de trabalho. A polícia veio, prendeu ela para deportar para o campo de Ravensbrück. E ele ficou sozinho. Eu não sei por quanto tempo. Você lembra quanto tempo você ficou só até que a sua tia fosse lhe buscar? Não me lembro, não. Ele ficou algum tempo sozinho em casa. Então essa tia dele, minha tia-avó, Elvira,
foi lá buscá-lo no apartamento e entregou ao avô dele, meu bisavô. Entregou para o avô, para que cuidasse. Porque poucos dias depois, ela também foi presa e também foi deportada. Eu não sei se para o mesmo campo ou para outro campo, mas ela, graças a Deus, também sobreviveu. Quando sua mãe, foi levada, lembra quanto tempo ela ficou lá no campo de concentração? Lembro. Foi no dia. Não me lembro a data. Ele não conhecia calendário. Sim, que não conhecia o calendário. Mas quanto tempo mais ou menos ela ficou lá no campo? 1 ano, 2, 3, mais do que isso, menos? Não. Ela levou Talvez 1 ano, um pouco mais de 1 ano. menos. Menos de um Menos ano. de 1 ano. Muito menos. Por isso que sobreviveu. Se quem demorava muito tempo no campo de concentração também não escapava. Entendi. Você tinha me dito, Paulo, que ela tinha habilidades, né? Ela tinha esse campo de Ravensbrück, pelo que eu já pesquisei, era um campo, inclusive, mantido por instituições ou empresas alemãs para prisioneiras com alguma habilidade industrial. Ela era costureira industrial. Ela tinha uma pequena lojinha de cintas e sutiãs em Budapeste. E eu imagino que ela tenha ido para esse campo Porque de em concentração. tese era um especialista. Era um especialista e falava alemão fluentemente. Então, o senhor chegou a dominar o idioma alemão, não? Não. Não. Eu fui para casa de meu avô materno. Avô materno. E na casa do seu avô, você lembra quanto tempo ficou até aquela noite em 1945, janeiro de 1945, quando vieram buscar? Não. Você lembra quanto tempo mais ou menos? Não é assim, não. Mas no mês de novembro é que eu fui levado. Nós estamos falando de 44. Novembro de 44. Não é isso? Sim. Novembro de 44. E o dia fatídico Não. foi em janeiro de 45. Não é tão simples assim. Então conte. Quer contar tudo, né? Conte. Conte. Até porque o senhor Tava lá. Nós é o que pode contar. Nós Tudo não. que nós contamos aqui é o que está nos livros ou que outros que contam, ele né? me contou. É, A mas minha o senhor fonte- estava lá. Não sei qual foi a reportagem que vocês têm, mas eu não tinha ainda conhecido o calendário, então não posso ler O calendário. o calendário. Qual foi. O fato é que eu passei o ano novo num lugar muito esquisito. Já na casa do seu avô, Sim. Que por sua vez também foi para o gueto. que também foi. Para o gueto. O gueto eram as áreas que os alemães, nesse caso os húngaros, cercavam na cidade, onde todos os serviços básicos, energia, limpeza, tudo era interrompido e ali dentro jogavam o povo judeu cercado e fechado. E esse espaço era chamado do gueto. Teve em Varsóvia, Budapeste, outras cidades também. Então esse termo que se usa até hoje, ele é originário desse período. Sim. O gueto é exatamente um lugar onde aquelas pessoas foram jogadas lá para ficarem segregadas. Sem a mínima, Sem a mínima condição. Sem a mínima, para se virar. estrutura, nada. Para se virar. Tínhamos que entregar os imóveis melhores. Tinha que entregar os melhores imóveis a eles e sair. Ia para o gueto. Não sei bem a maneira de administrar as locações residenciais. Eu não sabia o que estava. Como é que foi alocado dentro do gueto, Sim, né? sim. Essa- Entendi. Passado esse período, aí veio a invasão russa.
A União Soviética invade, Exatamente. né? Invade a Hungria e tira os alemães. A história conta que muitos alemães quiseram se render, muitos tentaram fugir e muitos foram mortos à época. Depois disso, depois desse fato, Sr. Peter, quando os russos retomaram Budapeste, retomaram a Hungria, Isso foi no dia 18 de janeiro. 18 de janeiro. Então, entre o dia 15 de outubro e o dia 18 de janeiro, é que fiquei nesse gueto. De 1945. Outubro de 44 a janeiro de 45. Quando os russos chegaram e Exatamente. invadiram Budapeste. O que ocorreu, a legislação, eu não tinha condições de De entender, né? entender com 6 anos de idade. Sim, muito pequeno. O senhor ainda lembra de muita coisa para a idade, para uma criança de 6 anos, e principalmente uma criança no meio de um trauma gigante, né? Não era um momento qualquer, né? Tem um episódio que eu E puder tive mais contar. uma coisa curiosa, que o brasileiro pode não acreditar. Meu avô casou-se com um judeu húngaro de recursos bons, tinha dinheiro e comprou uma espécie de Proteção. comprou com bastante dinheiro. Existiram algumas casas protegidas. Ganharam proteção. Proteção. Os próprios alemães vendiam essa proteção. Os soldados alemães, estacionados na Hungria, por muitos anos, receberam dinheiro, é isso? Tô falando certo? Receberam dinheiro e como essa pessoa, o meu bisavô, avô dele, tinha casado com uma pessoa rica, ele falou, né? Sim. Tinha dinheiro e pagou aos oficiais alemães para ficar protegido e que deixassem em paz durante um tempo. Não é isso? Schmidt. Schmidt. Schmidt era o nome do oficial, ele já me falou esse nome. Aí ele lembra do nome do oficial que Protegia. que protegia? É, Eles, Schmidt. Era um nazista alemão ao quem eles pagavam proteção por algum tempo. Depois os alemães foram embora, se eu falar errado, me corrija. Depois os alemães foram embora e aí os próprios húngaros que não recebiam proteção e não queriam poupar ninguém, foram atrás da família, que até então era protegida pelos alemães, por incrível que pareça. Né? Soa engraçado, né? Que os alemães que estavam lá na capital da Hungria estavam recebendo algum dinheiro para proteger um grupo de judeus. e as famílias que foram procurar foram famílias húngaras que foram procurar essas famílias que eram protegidas? Não, as famílias húngaras pagavam de judeus. Não, isso eu entendi. Ao Schmidt. Pagavam ao Schmidt. O Schmidt, que era um oficial alemão, Isso. que está no inferno uma hora dessa, Provavelmente, que Deus. está para lá, né? Está para lá. Ele protegia essa família. Isso. Eu só não entendi a parte quando os russos entram. Quando os alemães fogem, se eu errar, me corrija. Quando os alemães fogem, esse Schmidt caiu fora. Sim. E aí os nazistas húngaros eram muito mais carniceiros, muito mais maldosos do que os próprios nazistas alemães. O partido se chamava o Partido das Cruzes Flechadas. O Partido das Cruzes Flechadas era o partido nazista húngaro. E assim que essa proteção acabou, porque os alemães tiveram que sair em direção, os russos estavam avançando, vindo do leste, Certo. e os próprios nazistas húngaros começaram a caçar
Essas famílias que eram protegidas pelos alemães. Tem um episódio que, se puder contar, eles foram levados para a sede desse partido aí, e é uma história interessante. Pequeno detalhe, não tiveram necessidade de caçar, porque só acabou com a explosão das pontes. Uhum. O Danúbio era a divisão entre leste e oeste. O Danúbio. O rio Danúbio era divisão entre leste e oeste. Isso. Aí com a explosão das pontes, Com fuga dos alemães, fuga dos alemães, os retiraram, Os alemães, ao fugir, explodiram todas as pontes que ligam os dois lados da e cidade, aí a Buda e cidade Peste. ficou... E a não, o cidade- que ele está dizendo, não precisava caçar, Porque estava todo mundo ilhado. estava todo mundo preso. Não tinha o que caçar, eles estavam lá, sabiam onde ia. É isso que ele quer dizer. quer dizer, os vinculados ao exército alemão se retiraram. Sim. E, como na guerra totalitária, abandonou a proteção armada, e sempre tinha um soldado alemão na porta da casa, que até hoje, até há poucos anos, existiu uma vila que Existia uma vila, bom, diferentemente dos imóveis de Budapeste, que eram apartamentos na sua maioria, né? Prédios, né? A maior parte lá é de prédios, prédios de apartamentos. nessa rua que vai para Liget. Uhum, Sabe o que é Liget? uhum. O parque O Parque da Parque da Cidade. cidade. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Passado esse momento, os alemães fogem, Olhem, os russos chegam na cidade. Não, Não? não. No dia 18 de janeiro, eles chegaram no dia 18 de janeiro, Eles chegaram 18 de janeiro de 1945, os russos. os russos. E então houve um intervalo que a retirada dos alemães foi no dia 18 de dezembro, Um mês antes. Um mês antes. um mês antes. Então, 18 de dezembro, os alemães saem de Budapeste, saem da Hungria. Um mês depois, o exército russo Chega. chega. Eles ficaram um mês entregues à própria sorte, à mercê dos nazistas húngaros. É aí a história Aí que daquela tem, caçada, aí daquela... é que tem uma história interessante que eu queria que ele contar, que essa é uma história interessante. Nesse mês aí. Eles foram buscados pelos nazistas e levados para a sede do partido das Comunista. Cruzes Flechadas, e lá tem um episódio. O senhor lembra desse episódio, seu Peter? Lembro. Minha memória na época era melhor do que hoje. A minha memória da época é melhor do que a de hoje. Ah, é? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Não, 6 anos. Para quem tinha 6 anos com a memória dessa, Então, a história das pontes de Budapeste pertencia à Hungria, ficou na mão do partido comunista, Nazista. Nazista. Nazistas, os fascistas húngaros. São ultracomunistas, seriam isso. Nem sei o que é que eles são. Eles eram, sei lá, pior tipo de gente. Assim como hoje existem duas
duas ideologias Duas ideologias. do mundo. Tá. Grosso modo, a ideologia comunista, a esquerda, Sim. e a ideologia liberal. A liberal e de esquerda. Isso que divide o mundo hoje, de grosso modo. E o que foi que aconteceu quando vocês foram levados para a sede do partido nazista? O partido nazista ficou com bola cheia e estava procurando encher o bolso. Procurando Encher o bolso. encher o bolso. Sabia que nessas casas protegidas procurou arrecadar o possível. Os russos logo construíram pontes em húngaro, chama-se ponton. Então, eles estavam juntando as pessoas e para saquear. Juntando esses judeus protegidos que achavam que eram ricos. Porque Imagina, era- depois de 4 anos de guerra não tinha mais ninguém rico, ainda que fosse antes, mas juntando essas pessoas para saquear. E levaram essas pessoas para a sede do partido para lá saquear dos poucos pertences que eles ainda tinham. Foi isso. E aí? E depois? O que é que aconteceu lá nesse lugar? Depois de ser saqueados? Nós fomos de manhã, aliás, de noite, escurecer, os detalhes de sair e saquear. Veja o que é o ser humano. Só para contextualizar. O mundo está vivendo o horror de uma guerra. Eles são invadidos, a Hungria, Budapeste. Eles são saqueados, eles são humilhados, eles são levados a campos de concentração. Dezenas e milhares de pessoas foram mortas. E a preocupação dos próprios húngaros era dilapidar o que restou de algo que praticamente já não existia, né, Paulo? Dos nazistas húngaros. Os Não estamos falando nazistas- da população húngara em geral. Dos pelo nazistas contrário. húngaros. A população húngara, Existiu um partido com associados. Os associados os membros daquele partido, né? sim, os dirigentes. Então esses sim é que queriam. Isso é história viva. Vocês leem, vocês ouvem, eu estou ouvindo, eu estou falando com quem viveu aquele momento. Essa é a história viva. Foi em 1945, janeiro. Janeiro de 1945. No dia 3 de janeiro. 13 de janeiro. Três. Três. Ele lembra com exatidão a data. Exatidão. 3 de janeiro de 1945, quando eles são levados à sede do partido Das Cruzes Flechadas. que eram Os nazistas. os nazistas Da Hungria. da Hungria. É. O extremo É o extremo do extremo. É do extremo. Então, depois de saqueados, Vocês foram levados à sede do que é que partido. houve? O que foi que aconteceu lá na sede? Passamos quase 24 horas, de família por família. sendo saqueados, sendo explorados, né? Tiraram o restante que ainda existiu, em nome das pessoas, o dinheiro, joias. Tudo. Tudo que podia ser tirado. O que restou, na realidade, né? Quando vocês chegam no partido, essas 24 horas que são saqueados, que são levados todos os pertences que ainda restavam de vocês, o que foi que aconteceu, Paulo? Você vai contando e seu Peter vai nos confirmando aqui a história. Se eu errar, por favor, me corrija, porque eu já tive o privilégio de ouvir essa história.
Depois dessas 24 horas, os nazistas húngaros, né, os flechadas, começaram a organizar turmas para sair para algum lugar. Chamando Começando a chamar as pessoas grupos de família por grupos de família para sair. e mandando Você não sabe para onde vai. Né? Eu lembro que ele já falou, o gado quer ir. Essa é uma frase. expressão que ele usou já. Certo. Você não sabe para onde você quer ir, mas depois você ficar 24 horas ali, você não quer ficar mais ali. Não foi assim. A turma foi dividida, as vítimas de famílias. Foi dividido em famílias. Em famílias. E chamando por família, por famílias. Família. Até que encerrou o grupo. E mandaram para a garagem. E a nossa família, né? Ele, meu bisavô, a mulher dele e a sogra, né? Porque não era a avó, era a sogra do segundo casamento. Então não era de sangue nossa parente. Mas essas 4 pessoas ficaram. E aí, parece que esse meu biso aí era muito eloquente, era um cara muito simpático e tal. E chamou, senhor, olha só, eu tô aqui com essa criança, essa velha. Que essa criança era ele. Essa criança é ele. Tô aqui com essa criança, essa mulher velha. Deixa a gente ir. Deixa a gente ir embora. E aí o cara olhou naquele momento, se compadeceu. Falou, tá bom, volta 4. Volta 4, né? Guarde essa informação. Volta 4. Aí voltaram 4 e eles foram. Eles foram caminhando, não sei a distância, até o... Todo o grupo, todos. o grupo Não todo. era tantos assim. Mas o grupo foi caminhando pela neve ali do inverno da Europa Muito frio a época. até o gueto, onde eles foram trancados dentro do gueto de Budapeste. Né? Foram para lá e lá ficaram até a chegada dos russos. Agora vem, né? Essa invasão dos cruzes flechadas, os donos da casa, Uhum. O que é que aconteceu com aquelas pessoas que ficaram, que não foram, aquelas pessoas que não foram assim, que ficaram no seu lugar, né? Vamos dizer assim. bom, essa é a essência, mas eram 2 viagens, um dia só. Não entendi. Foram 2 viagens, eu não sabia que tinha sido. Foram 2 grupos, né? 2 viagens entre a sede e o a gueto. sede e o gueto, né? 2 viagens, é isso? Primeiro o abrigo, que foi dividido em 3 grupos. Uhum. Isso foi a invasão dos soldados contra todos os ocupantes. Uhum. Não sei se alguém ficou, se escondeu no buraco, mas em tese foi Todo mundo foi levado. isso na noite de dezembro, 18 de dezembro. Uhum. E fomos para o sede do partido, de onde passamos a noite. Passamos 24 horas. Passaram as 24 horas. 24 horas. E no dia seguinte Uhum. começou o saque. No dia seguinte começou a sair. Não, começou a saquear. Começou a saquear. Bom, Depois de saqueado, tô vendo se ele conta, né? Pra eu gente. não conheço todos os detalhes. Bom, se alguém conhece é você, porque eu não estava lá. Só quem estava lá era você, de todo mundo que está aqui. Bom, também detalhes técnicos de roubo. Eu sei que nós estávamos
No Hã? sede de Milas, Que é o partido. Que é um partido, nome húngaro. Né? o partido. O símbolo deles é uma cruz com Uma flecha. flecha. Uma cruz com uma flecha. Cruz flechada. E aí, vocês conseguiram caminhar pela rua. Se eu me lembro bem, nesse trajeto entre a sede do Nilash, a sede do partido nazista e o gueto, passou um avião de alguém e tentou dar uns tiros em vocês. Isso aconteceu? Eu fiquei uns tiros. Passou um avião, alguma coisa, ou teve um ataque É. enquanto vocês estavam se deslocando, mas conseguiram chegar. No dia seguinte, esse grupo que chegou ficou sabendo que as pessoas que ficaram Pra do trás. partido foram levados para a sede para a margem do rio Danúbio. Ali elas tinham que tirar o sapato, porque o sapato era revendido ou reutilizado, e foram todos metralhados no Danúbio. Tem um filme que fala sobre isso, não tem uma parte. Eu lembro de um filme que tem uma cena muito parecida com essa. Essa é a história Então os 4 que foram trocados por Os ele 4 que voltaram morreram. morreram. Os 4 que voltaram morreram. Felizmente eu não estava lá. Vamos lá. Veja. A família dele, ele tinha ficado, e aí, na hora de sair, eles pedem, moço, deixa a gente ir, Isso. vamos trocar aqui do lugar. Vamos trocar, que eu tô com uma velhinha. Então, uma velhinha, menino uma aqui. criança, que essa criança era ele. E aí, manda voltar 4, Mandou voltar 4. e vão 4, E vão esses 4 aqui, que é essa família. que é essa família. E é essa família que está aqui hoje. Isso. Que você é parte dela, que sua mãe está ali atrás. Que... Exatamente. Então, por isso que, quando a gente conversou, eu disse assim, nós somos parte de uma estatística muito improvável. Muito improvável. Que um país onde 3/4 dos judeus foram assassinados, essa estatística só é de 3/4, porque na capital havia esse fenômeno da proteção. Se for só no interior, é 90% dos judeus húngaros foram assassinados. A cada 10, 9 morreram, foram assassinados. Falam em 28 mil ciganos também, né? Ciganos também, homossexuais, negros que eventualmente tivessem, que não era naquela, né? O povo negro, o povo preto também não estava lá nessa época ainda, mas também teria sido assassinado. Os que estavam eram assassinados. Pessoas com defeitos físicos, qualquer tipo de defeito físico, porque o objetivo louco, pelo menos o divulgado, era a formação de uma raça suprema. Uma raça pura. Uma raça pura. Ariana, a raça ariana. Ariana, que seria a raça pura. pura e a melhor coisa do mundo. Então, essa estatística que eu menciono é uma estatística tão improvável, mas tão improvável, porque assim, eu tenho o privilégio de ser filho, neto. Os meus avós estavam em lugares diferentes, mas passaram todos ali. Passaram pela mesma coisa. Bisneto, porque esse homem que teve a presença de espírito de pedir, deixa eu ir. O meu bisavô, ele sobreviveu também. Você tem uma foto aí que você pode. Nós vamos mostrar a foto Pode da mostrar família. uma foto. Eu tenho aqui. Esse homem que teve essa presença de espírito, né? O Carlos, ele está aí. E no meio de tanta morte, nós estamos aqui, né? Estamos contando Ele a está história. aqui contando. Ele está aqui contando Como a história. testemunha, né? Como testemunha, está aqui, graças a Deus. Passado toda essa fase macabra, nefasta, vamos para a segunda parte da história, que é a sua vinda. A família vem para o Brasil. Por que para o Brasil? Vocês saem da Hungria para o Brasil ou saem da Hungria para outro estado, uma outra capital, antes de vir para o Brasil? Antes é importante dizer que a guerra terminou em 45 e eles só vieram em Porque 1956. 11 anos. 11 11 anos depois, ou seja, ele veio com 17. Ele veio com 18, quase 19. Ele viveu esse tempo sob o regime comunista
Húngaro. Húngaro. Aí saiu da... Saiu do inferno para saiu da outro como inferno. da frigideira pro forno, tem uma expressão dessa aí. E por que para o Brasil? Porque nos anos 30, 1930, os ventos já sopraram para tendência os ventos na Europa estavam soprando em direção do comunismo. Os ventos na Europa estavam soprando para o comunismo. Era uma tendência na Europa, nos anos 30, o comunismo. E o Brasil... E aqui chegou nos anos 30, antes de fechar novamente as fronteiras. Porque o que aconteceu aqui, nos anos 30 já tinha uma hostilidade aos judeus, já tinha coisa, a Noite dos Cristais, né, que é 1937, e um irmão da minha avó saiu antes da guerra. Antes da Segunda Guerra. Antes da Segunda Guerra. E sai para aqui? Ele saiu e se instalou em Salvador. Ele veio para o Brasil, não sei o caminho que ele seguiu exatamente. Mas veio para Salvador. Mas o irmão da minha avó, né, Jorge Kertes, que era meu tio-avô, né? Sim. Se instalou em Salvador. Então havia esse elo. Tinha um ponto de apoio, tinha uma referência. Tinha uma referência. A referência era Salvador no tinha Brasil. Uma referência, exatamente. E aí o senhor sai de Budapeste com aproximadamente 18, 19 anos. A família toda vem ou só o senhor? Meus pais. Seus pais. E aí o senhor acompanha. Eu sou filho único também. E o senhor vem junto. Mas como todo regime comunista que houve até hoje, você não podia sair. Fechou as fronteiras. Fronteiras fechadas. Mas aí conseguiram romper e vieram embora. Todo mundo veio para o Brasil. Vou falar que nem ele agora. Não é tão simples assim. Isso eu não tenho nem dúvida. Em 23 de outubro de 1956. Agora você vai dizer que a história é viva mesmo. Em 23 de outubro de 1956, os estudantes da Universidade Técnica de Budapeste, onde alguém estudava engenharia, saíram em passeata, exigindo que os russos fossem embora e que acabasse o regime comunista na Hungria. 11 anos pós-guerra. 11 anos depois da guerra, mas em 23 de outubro de 1956, esses estudantes se juntaram, saíram em passeata. Esses estudantes. E saíram em passeata. Esse movimento cresceu tanto que se transformou na Revolução Húngara de 1956. A polícia, o exército começou a fornecer armas para a população e para esses estudantes. Meu pai recebeu uma metralhadora e conta a história de que ele chegou em casa e o meu avô disse: não, eu prefiro um covarde vivo do que um herói morto. Um herói morto. E de um jeito ou de outro deu fim nessa arma. Mas ao longo dos próximos 13 dias, os húngaros expulsaram os russos. Nunca aconteceu isso antes. Os húngaros conseguiram expulsar os russos e, imagine, em 13 dias não é muito tempo, né? Não, instalaram um governo provisório e tentaram tomaram o país, voltaram a ter o controle do país. Óbvio que Moscou não deixou barato e rolou uma coluna de 8.000 tanques e esmagou essa revolução. 8.000 tanques? 8.000 tanques rolaram sobre a Hungria, especialmente a capital, e recobraram o controle daquela província rebelde que era a Hungria. Estou contando historicamente mais ou menos correto? Correto. Então, ao final disso, quando essa revolução foi sufocada, as fronteiras ficaram desorganizadas por algum tempo. Por um pouco tempo. Então,
naquelas semanas, um número que eu não vou chutar aí, tem gente que entende mais do que eu dessa coisa, mas eu sei que foram dezenas, se não centenas de milhares de húngaros fugiram da Hungria Aproveitou nesses esse dias. momento e Centenas de milhares. centenas De milhares de pessoas fugiram. Então o que aconteceu foi que ele pegou um trem até uma cidade chamada Szombathely, perto da fronteira, pulou do trem antes de chegar, porque quando chega na fronteira tem lá o exército, tá, o controle de fronteira. Então eles pularam do trem. Eu lembro que ele me conta que o trem ia mais devagar, talvez uma conivência do condutor, já deixava mais devagar para poder a galera pular. E ali eles foram ao encontro de uma pessoa, de um guia. Ele disse que chegou a ser preso e que o policial disse, fica aí. Ele virou as costas. E obviamente ele não ficou. Esperou. Da noite foi ao encontro do guia e tinha um campo tudo escuro e umas luzes assim lá do outro lado. E o cara apontou, tá vendo aquelas luzes ali? Ali é a Áustria. E em todos os lugares dizendo, cuidado, minas. Era um campo minado. Minas terrestres. Não tinha jeito. Eles saíram correndo. E ao longo da noite ele conta que ouviam as metralhadoras, as rajadas de metralhadora disparadas a esmo, né? Para poder assustar ou matar mesmo, matar os fujões. quem estavam fugindo. Então o pessoal dava em volta ali, atirava, né? Não pegou, a estatística continuou improvável. Chegou na Áustria, e na Áustria sim ele foi acolhido como refugiado, porque aí sim aquelas pessoas já tinham um status de refugiado. O Ocidente festejou como primeira contestação do comunismo, que era tida como o melhor do mundo. O Ocidente estava festejando, né, que essas pessoas estão se revoltando contra o comunismo. E abriram todas as imigrações. Como a Hungria pequena, só tinha mais ou menos 180, 200 mil refugiados. 180 mil refugiados. 180 a 200 mil refugiados. 200 mil refugiados. Isso, Foi uma crise migratória, Foi né? uma crise migratória, foi. Mas eles montaram campos ali de refugiados e essas pessoas foram lentamente sendo... Eu vou lhe mandar também o cartão de refugiado. Bacana. Nosso, da família tem, então você pode... Nós vamos juntar aí no... Pode mostrar aí, colocar na tela o cartão de refugiado, ele com um penteado bem bonito, assim, dos anos 50, e o cartão diz refugiado, República Federativa do Brasil, refugiado. Quando ele chegou na Áustria, mandou um telegrama que o código, né, eu lembro que eles me contaram, o código era estou bem. Isso era a palavra-chave para eles repetirem a mesma coisa poucos dias depois. Porque não tinha muito tempo. As fronteiras se fecharam logo. Toda ela... Se fecharam. Então era o tempo de chegar no primeiro lugar ali e fazer... Estou bem. Estou bem. Mandou um telegrama. Não foi isso que você fez? Estou bem. E aí eles fizeram exatamente o mesmo caminho, a mesma coisa. Aí os nossos parentes, eu acho, que mandaram a passagem de navio, né? Mandaram navio de cruzeiro. Um navio de cruzeiro. Porque naquela época ninguém voava. Nos anos 50, voar não era para muito poucos, né? Esse navio para o Brasil? Direto para o Brasil. Direto para o Brasil. E direto para Salvador? Não. Também não é em Salvador, não é no Brasil. Parou na Itália Parou na Itália. e... Bom, no cruzeiro. Acho que você falou que parou no Marrocos. Acho que você disse que parou no Marrocos ou alguma coisa, né?
Porque ele vinha parando como se fosse Um navio de passeio. passageiro. É um navio de passageiro, né? Um navio de passageiro. Acho que não é naquele conceito que a gente tem hoje dos navios de Então, cruzeiro. mas aí ele parou na Itália, parou no Marrocos e depois ele veio para o Brasil. E quando ele veio para o Brasil, ele já veio para Salvador ou ele veio para algum outro estado? Não. Quem veio buscar a gente foi Carlinhos. Carlinhos Kertes. Em que cidade? Acho que é diretor do Rio de Janeiro. Rio de No Janeiro. Rio de Janeiro. E onde é que o senhor faz a sua base de vida? É no Rio ou em Salvador? Salvador. Em Salvador. Mas é porque esse tio meu está até hoje vivendo aqui. Aqui que o senhor fala é em Salvador. Tá lá em Salvador. Tá lá em a família Salvador. dele até hoje. E aí, em Salvador, o senhor constrói sua vida, constrói sua família. Onde é que o senhor conhece sua esposa, a mãe de Paulo? É em Salvador? Salvador. O senhor é formado em engenharia? Não cheguei a formar porque veio a Revolução e aproveitei para dar escapada. Não, aqui no Brasil, o senhor chegou a estudar? Chegou a Não cheguei a estudar porque meus primos me convenceram que não adianta. Aí quando o senhor no Brasil, o seu primo, é seu primo, Carlinhos, Sim. aconselhou, não precisa estudar, e aí o senhor foi fazer o quê? Para sobreviver? Foi trabalhar em quê? Foi fazer o quê? Comecei a trabalhar para meu primo, meu tio, Seu primo, seu tio. Eles tinham que tipo de negócio? Rádio América, ouviu É uma falar? loja de De eletrodomésticos. eletrodomésticos. De eletrodomésticos. Em Salvador. Em Salvador. Eu não era vivo ainda, mas eu entendo que era uma loja grande, famosa, próspera. Tanto que abrigou todo mundo. Abrigou, exatamente. E aí o senhor foi trabalhar, trabalhou, constituiu família. É quando o senhor conhece sua esposa, não é isso? É quando o senhor conhece sua esposa. Quantos filhos? 2. 2 filhos. Que é o nosso tradutor de história que está aqui do lado. E outra é uma moça. Que está nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos e que vai lhe mandar as fotos que você vai Ela vai completar essa Vai história completar aqui essa- com ilustrações. com o visual, que é a especialidade dela. Para a gente poder fechar o Isso. nosso programa. Isso. Seu Peter, nós estamos caminhando para o final. Eu queria que o senhor nos dissesse o que é que o senhor guardou. Tem uma história que costumam dizer, eu não sei se é verdade, que dizem assim: nós perdoamos, mas não esquecemos. É isso mesmo? Estão todos perdoados, mas a gente não pode esquecer todo esse horror que o povo judeu viveu? É isso? Bem, o Holocausto não tem perdão. Para o Holocausto não tem perdão. Não. O comunismo já foi mais suave, também cometeu erros, ainda mais no tempo de Stalin, que foi até 1900 89, né? Com a queda do. 89, com o muro. Com a queda do muro, né? Isso, 89, né? não foi tão violento, mas também cometeu Suas arbitrariedades. eu não estou aqui para julgar as ideologias do Ocidente e Oriente, também cometeram erros, Sim. mas não adianta querer perdoar o mal aconteceram. Agora, o nazismo foi o pior, mas não me compete julgar, né? O senhor ainda tem parentes lá na Hungria? Dessa época do senhor, imagino eu, dessa época do senhor, o senhor ainda, depois de tudo isso,
ainda conseguiu ter contato, veio mais gente depois de vocês, mais parentes? Veio mais família, Paulo, para cá? Veio junto com ele, veio um primo, né, um primo carnal, que se instalou no Rio de Janeiro, mais uma parte da estatística improvável, que é o filho daquela tia que foi lá resgatar ele depois que a minha avó entregar para o avô. Essa senhora também, a minha tia-avó, né, ou seja, a irmã da minha avó, também veio para o Brasil. Então essas pessoas vieram e nós tivemos contato por muitos anos, ambos já são falecidos. Nós temos família na Hungria, mas não é assim, hoje é um contato mais de Facebook, de Instagram, sim, redes sociais, do que uma coisa do dia a dia, sabe? É um contato mais ali. A Hungria é a pátria mãe e o Brasil foi a mãe que adotou e criou vocês todos, é isso? Eu sou brasileiro. Essa foi boa. Eita, mais linda esse eu sou brasileiro, mas claro, eu fui criado... Sem negar as origens. Sem negar as origens. Eu fui criado numa família judia húngara, né? Com toda a família. Meu pai não é muito religioso, não é zero religioso, muito não, é zero religioso, mas a gente foi criado. Eu fui criado com influência judaica muito forte e numa família, eu até, sei lá, a pouca idade, eu almoçava praticamente todos os dias na casa da minha avó, que era o ponto médio entre a minha casa e a escola. Sim. Eu parava para comer na casa da minha avó, então eu comia comida húngara de segunda a sexta. Eu cresci num ambiente muito húngaro, ouvindo o idioma húngaro. Então, claro que a Hungria faz parte de mim, está dentro de mim. Óbvio. Eu sou um brasileiro húngaro, mas eu sou brasileiro, né? Com muito orgulho, apesar de tudo. E eu não sei, eu acho que meu pai se sente muito parecido, porque foi aqui que... Eu tenho um episódio, assim, muito interessante, que veio um grande amigo de escola dele, infelizmente também já falecido, de saudosa memória, é uma pessoa que chegou na nossa casa para um almoço. Ele morava no Canadá, tinha uma posição grande na ferrovia do Canadá. E esse cara esteve lá em casa, a gente fez um rango húngaro para ele e tal. E ele disse assim: eu estou surpreso que tem da quantidade de Hungria que tem aqui à nossa volta e à volta de vocês. Eu não tenho boas lembranças daquele lugar. Mas tem um ditado. Então, assim, eu fui criado com influências húngaras e tudo, mas meu lugar sempre foi esse aqui, eu me identificado como brasileiro, lógico, de raízes húngaras. Há alguns anos eu trabalho com esporte, fiz muitos eventos FIFA e tal, e me ligaram dizendo que a seleção sub-17 da Hungria tinha se classificado, isso em 2019, tinha se classificado pela primeira vez em não sei quantos anos para a Copa do Mundo sub-17, e a Copa do Mundo ia acontecer no Brasil. Perguntaram: você fala húngaro? Eu falei: eu me viro. Você estaria disposto a ser o oficial de ligação entre a FIFA e a seleção da Hungria durante a Copa do Mundo sub-17? Tá bom, eu topo. E eu morei durante um mês com a seleção da Hungria. E ali, para mim, aconteceu um resgate da minha relação com a Hungria. Hoje eu estudo húngaro formalmente. Faço curso de húngaro para resgatar um pouco isso. Mas ali, a maneira como eles me abraçaram, quando eu falei que meu pai era um judeu húngaro. Eu não falo que sou judeu até hoje. Lá eu não boto no jornal, não. Eu não tenho vergonha de ser judeu, zero vergonha de ser judeu. Mas em certos lugares, até por questão de segurança, eu não saio dizendo que sou judeu, não saio não. Aqui eu falo, sem medo, principalmente aqui em Sergipe, eu falo sem o menor medo. Mas tem lugares na Europa em que eu não boto no jornal, não. Agora, o nosso sobrenome húngaro, lá qualquer húngaro bate o olho e sabe que é um sobrenome judeu. Mas a maneira como aquelas pessoas me acolheram, me abraçaram, sabe? Todos os brasileiros tinham que sair da sala, eu não, para as reuniões táticas, para as coisas. Então, a recepção que eu tive deles
da seleção de futebol, da Federação Húngara, para mim resgatou a relação com a Hungria. Eu não sei se meu pai teve essa epifânia também, ou se ele sente ainda a mesma coisa, mas a minha avó também no final da vida viajava muito para a Hungria, passava o verão lá, não sei o quê. Mas é isso, eu me considero brasileiro mesmo. Nós vamos finalizar, e nós estamos com a nossa equipe técnica aqui do lado, comandado pelo nosso André Ofera. Trouxemos todo o equipamento, viemos com toda a estrutura de lá da Web Rádio Metrópole. Aproveitar para agradecer a Web Rádio Metrópole por ter nos autorizado a trazer toda a estrutura, inclusive a equipe técnica. E eu quero de coração dizer ao senhor que foi uma alegria, está sendo uma alegria gigante ouvir do senhor a história nua e crua da Segunda Guerra, os horrores dos campos de concentração, e que é um momento que eu não sei como lhe descrever. Eu já tinha dito antes, eu gosto muito de história, eu comentei com o Paulo, que se eu morrer sem ir a Israel, ao Egito, eu não terei... Eu acho que meu espírito volta lá para visitar, que a história fascina. E hoje eu não estou lendo, eu estou ouvindo e vendo a história. E vou carregar esse momento para o resto da minha vida. Muitíssimo obrigado por ter se disponibilizado. Chegamos aqui no momento que ele tinha acabado a fonoaudiologia dele. A família toda aqui do lado, a esposa, a mãe do Paulo. Eu preciso agradecer Dona Linda? Dona Linda, que está aqui do lado. Eu tenho um amigo que o nome dele é Lindo, apesar dele ser feio. Agora a senhora é linda, no nome linda como pessoa e de físico também. Muito obrigado, Dona Linda. Muito obrigado a essa família linda, a família do senhor, por nos receber aqui, a minha produção do podcast O Xerife. Paulo, é a segunda vez que a gente senta, a terceira que a gente senta para conversar. Parece que somos amigos há anos, porque prazer, a coisa flui de uma maneira natural. Parabéns pelo pai que você tem, pela família que você tem, pelo carinho que você tem. Eu lembro muito do meu, que eu também acolhi, assim como você está acolhendo o seu. E eu queria que você finalizasse, já que você está tão familiarizado com a língua húngara, desejando um Feliz Natal para os húngaros, porque hoje é Natal. Então, eu queria que você desejasse um Feliz Natal em húngaro, a todos os sergipanos e brasileiros, e mandasse um abraço para o xerife. Em húngaro, e por favor, não me decepcione. Quem tinha que falar em húngaro era meu pai. Não, ele vai ter a palavra final dele. Não, ele vai ter a palavra final dele. Mas eu quero ouvir você, em húngaro, nos desejar um Feliz Natal a todos os sergipanos, brasileiros e húngaros. Mandar um abraço para o pessoal do xerife, né, que está nos acompanhando agora. Enfim, sua mensagem. Minha mensagem, então, boldog karácsonyt, minden szerzsipanónak, és mit? Boldog karácsonyt, egy új éves új év. Üdvözlet. Que mais? É isso. Um Feliz Natal, um bom ano que vem, um abraço para todos. Obrigado. Isso aqui é um documentário que vai ficar para sempre. Eu tenho que lhe agradecer. Não é você que tem que nos agradecer. Eu tenho que agradecer a família e tudo, porque é um tesouro que eu consegui trazer meus pais para Sergipe. Tem um ano e pouco que eles moram aqui. Eu sou sergipano de coração, de herança, né? Que minha mãe nasceu aqui, mas veio... Ela nasceu aqui e foi embora com 3 meses de idade, mas eu tenho 17, quase 18 anos que me mudei para Sergipe, vivo aqui, é a minha terra, não pretendo ir embora daqui mais. E consegui trazer meus pais, isso é bom demais, então é isso, no espírito de Natal. O judeu não comemora Natal, né?
Mas eu não Mas abro. como você, como um bom sergipano Não judeu, perco a oportunidade de comer o meu panetone, panetone e minha comidinha de Natal. Então é isso, né? Boilo coraggio, então, minden sergipanok. E assim encerramos esse documentário histórico, esse momento histórico que o Brasil vai conhecer, que Sergipe vai conhecer através do xerife. Desejando a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2024 venha coberto de alegrias, de conquistas, de vitórias e de paz de espírito para todos nós. E que os espíritos de luz continuem nos iluminando hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado.